Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e aqui falo eu da chuvosa, fria e chuvosa Curitiba. Pelo menos está chovendo aqui, o resto do Brasil a coisa está muito ruim, aqui pelo menos está chovendo. Tudo bem que eu quase morri de frio na quarta-feira que fui aplicar a prova, mas ainda assim é melhor quase morrer de frio e ter tanta chuva do que, né, a gente ficar com essas queimadas horrorosas que estão tendo. Mas, dito isso, hoje eu vou apresentar para vocês um gibi que foi feito há muito, muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. A era clássica do Star Wars, como está dizendo aqui embaixo, de 1977 a 1981. Então, isso aqui foi feito pela Marvel, deixando claro, pela Marvel, antes do lançamento do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, aqui pra gente, 77, até um pouquinho depois do lançamento do Império Contra-Ataca. Tanto que, nesse ônibus aqui da Panini, que tem 880 páginas, você tem as 6 primeiras são o Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, e as 6 últimas são o Império Contra-Ataca. Então você tem 12 edições que são da adaptação cinematográfica, né? O que tem algumas coisas interessantes também. É sempre interessante lembrar que esse não é a única forma de Star Wars, principalmente hoje em dia, que tem um monte, né? Eu até comprei e li esses aqui por influência do Vinícius dos Dois Quadrinhos, falou que era maravilhoso. Desculpa, Vini, eu achei bem ruim. Eu achei chato. Tem uma história aqui que é legal e tal, alguma coisinha ali que é legal, mas não rolou. Uma coisa que rolou, e agora parece sair em capa dura, é esse aqui, ó. Que é um gibi feito posteriormente, mas a partir do roteiro original do George Lucas. Então, não é Star Wars, não é Skywalker, é Starkiller, né? O Chewbacca é uma outra coisa, o Han Solo é uma outra coisa, né? Então, esse aqui já é bem mais legal. Agora, parece que saiu em capa dura, então talvez valha a pena comprar esse, né? Ou pelo menos ler, né? Se você não pode comprar e tal, tudo bem também, mas esse aqui é legal de ler. Mas agora vamos ao que interessa, que é esse aqui, né? Eu vou tirar aqui a dust cover para poder falar, porque senão fica... Bom, primeira coisa ao ler esse ônibus é o seguinte, tem um texto de apresentação, leia esse texto, né? Nesse texto ele explica o texto do Art Goodwin, do Roy Thomas. Roy Thomas, ele explica como que eles pegaram o roteiro do Star Wars para fazer. Então, eles não tinham visto o filme ainda. Por isso que tem algumas coisas aqui que são diferentes da filmagem. Então, o que eles tinham na mão? O roteiro e o design de produção. Então, eles sabiam, em tese, como seria o Chewbacca, eles sabiam como seria o R2-D2, o C3PO, eles sabiam disso, mas sabiam com desenho. Eles não sabiam se mexendo na tela e tal, né? Como que a Princesa Leia ia se vestir, né? Os fones de ouvido aqui e tal, aquela coisa. Como que o Obi-Wan Kenobi seria e tal. Então, tem algumas coisas aqui que são, a maioria, né? 95% é idêntica ao filme. Mas tem uns 5% que são diferentes porque foi modificado ao longo das filmagens. Então, essa parte já é muito legal. Já adianto que uma das mais legais é o próprio Jabba the Hutt, que é uma outra coisa. Aqui ele é um cara esbelto, com umas, sei lá, uma barba parecida do Leôncio, assim. Então, era bem bacana. Uma outra coisa também que você tem que ficar esperto já de cara é que entre um filme e outro, algumas questões não tinham sido esclarecidas ainda. Por exemplo, aqui ainda tem uma tensão sexual muito forte entre os dois irmãos Luke e Leia, né? Porque não tinha sido definido que os dois seriam irmãos. Isso só foi definido lá no Retorno de Jedi, só no terceiro filme. Então eles não sabiam e a Leia tá o tempo inteiro, ora pega o Luke, ora pega o Han Solo, né? Para mostrar aqui para vocês um pouquinho a arte, né? São vários autores e tal que fazem arte. Dá para começar pelo Howard Chaykin, que é o cara que começa, né? Se não me engano é isso. Depois você tem muita gente. O Howard Chaykin começa,
Daí daqui a pouco você tem... Aí acaba a série original, daí você tem... Pô, continua o Howard Shake mais um tempo. Opa, vamos ver quem mais. Esse aqui já é outro desenhista. Deixa eu ver o nome dele que eu esqueci aqui. Carmine Infantino. Acho que é Carmine, não sei. Então são vários autores, vários desenhistas e vários escritores também, né? Art Goodwin, Roy Thomas, mais pra frente tem uns outros caras diferentes. E cada um deles meio que dá uma olhadinha de um jeito nos personagens. Porque, querendo ou não, são personagens que você já conhece do cinema, né? Principalmente da depois que já passou o filme, né? Então, assim, eles tentam o tempo inteiro emular aqueles atores, né? E fica meio que desse jeito. O que é bacana, né? Não senti nenhum incômodo ao ler, do tipo, ah, não, isso aqui eu não gosto e tal. Porque quando eu era criança, tinha esses gibis aqui, se não me engano, ou no do Hulk, ou no Super Aventuras Marvel, acho que não, mas ou no Hulk, Capitão América, em algum lugar tinha esses quadrinhos e eu lembro que eu pulava eles porque eu não gostava. Gostava dos filmes, não gostava das quadrinizações. E isso persistiu durante muitos anos, e claro, esse aqui não me ajudou em nada a gostar dos gibis, porque é ruim mesmo. Mas esse aqui, da Marvel, é bem bacana. Porque ele te transporta lá para trás, onde as coisas eram um pouco mais ingênuas, né? Então tem algumas coisas assim. O relacionamento do Luke com a Leia é uma coisa esquisita, porque você não sabia. Não se sabia ainda que o Darth Vader era o pai do Luke. Também, isso tem, né? Porque tem aqui o Império Contra-Ataca no final. Mas isso é a última das últimas coisas. Até então, não, né? E até o próprio Darth Vader, ele é menos importante, assim, na trama. Eu acho que tem uma coisa muito legal aqui, que é a questão da força. Porque depois da trilogia clássica, que vem a segunda trilogia, aquela do George Lucas mesmo, a força ganha um poder muito grande. O Yoda faz o que ele quer com a força. E aqui não, a força era uma coisa mais contida, mais misteriosa, você não sabia direito o que era. Sabia que estava no Luke, mas não sabia direito o que era e tal. Então, esse tipo de coisa, a forma como eles utilizavam a força antes, era muito, no meu entendimento, né, na minha visão, era muito mais divertida, muito mais interessante do que a forma que a força é usada hoje, que faz tudo, sabe? É tipo dá até fazer um paralelo com o Wolverine, né? Que ele tinha um fator de cura, mas ele podia morrer. Hoje você pode, sabe, soltar uma bomba nuclear em cima do cara, que vai soltar um átomo, e daí esse átomo vai fazer ele virar o Wolverine de volta. O que, sabe, é chato, né? É chato. Então aqui, a forma como eles exploram a força é bem mais legal, assim. Tem algumas outras coisas bacanas, porque, de alguma maneira, em algum momento, eles descobrem que vai ter um segundo filme, então eles sabem que tudo aquilo que eles vão construir será destruído. Né? Então você tem que voltar ao status quo original. Então, assim, nas primeiras historinhas aqui, depois do Guerra nas Estrelas, tem um grupo de mercenários, ou algo assim, do Han Solo. Esse grupo se faz, resolve as pendengas em algumas 3 ou 4 edições e se desfaz. Ah, daí tem uma outra coisa, tem o acerto de contas do do Han Solo com o Jabba, que ele consegue acertar as contas com o Jabba, e essa parte é muito legal. Aí ele consegue, mas putz, vai ter outro filme lá na frente que ele vai ter que ser aí. Ah, então agora tá devendo tudo de novo com o mesmo valor. Assim, 2 balões, 2 quadrinhos com 2 balões e resolve isso, volta ao status quo original, né? Enfim. É, é legal também toda essa parte do sabre de luz. Tem uma galera de personagens que usa sabre de luz. Todo mundo reclamando que o sabre de luz não serve para nada, mas todo mundo usa. Né? Tem isso aqui também. É lógico que, como são gibis da década de 70, no final da década de 70, tem muito Deus Ex Machina pintando aí. Não exatamente um Deus Ex Machina, que não é tão forte, mas tem várias situações que são tiradas da cartola. Sabe? São até explicadas, mas é meio tirado da cartola. Né? O personagem não teria como sair dali dessa forma. Aí tem algumas histórias que são muito, muito bacanas, né? Tem a história na roda, é bem bacana, porque tem esquema de politicagem e tal.
Tem uma história mais pro final dos alados, que também é bem bacana, né? Você saca umas coisas interessantes, assim, do porquê que eles são do jeito que eles são. Quem é o Luke Skywalker? Daí eles começam já a entender o Luke Skywalker. Provavelmente o segundo filme já tá mais em produção. Já como, opa, esse cara é o predestinado. Eu sei que tinha isso no primeiro, mas ele começa a ficar mais forte com essa coisa do equilíbrio da força e tal, né? Vai ficando mais forte lá pelas tantas, né? Claro, por outro lado, tem uma história da Leia em Metalon. Cara, que bosta de história. É uma história solo, só da Leia. E não. Nossa, coisa horrorosa. Né? O final, piegas, oxe, mas dá uma coisa ruim. Tem uma história aqui também. Tem um personagem muito interessante, que ele é cego. Só pra você saber, ele é cego. Que tem umas. Ele é tipo um cientista. E ele tem umas ideias muito legais, assim. Tem um vórtice que ele cria lá pelas tantas e tem a história das torres de congelamento, muito bacana. Assim, a história que te puxa. Porque, assim, a vantagem de você ler no ônibus é que tá tudo aqui, né? Então, quem quer esse personagem mesmo? Você volta e tá lá. Então, isso, pra mim, é a melhor vantagem do ônibus. Quem quer esse cara mesmo? Você volta. Ah, lembrei. Lembrei não, né? Olhei quem é o cara. Então, essa parte eu adoro do ônibus. Lógico que a gente tem um problema meio complicado aqui da Panini, né? E isso, assim, eu não gosto muito de falar mal das empresas e tal, mesmo porque eu conheço muita gente que trabalha lá e são todos profissionais muito competentes, dedicados e que vão, sabe, vestem a camisa da empresa, tudo isso. Mas eu fico pensando qual que é a pressão de trabalhar lá na revisão desses textos. Porque tem certas coisas, todo livro, a minha própria tese, minha dissertação, tem erro de português de vez em quando, um errinho aqui, falta uma vírgula, sobra uma letra, sabe, errinho de digitação. Isso sempre tem e eu nunca falo por aqui sobre isso. Mas, sabe, por exemplo, eu anotei só 3, que é para não ficar muito ruim. Mas na página 578, e eu tenho uma cola aqui, a Leia fala: se eu não estive tão assustado, se eu não estiver, pô, faltou um R, será que não tinha ninguém para conferir? Tá, acontece. Aí, na página 565, um pouquinho antes, ela empala em vez de empala, sabe? Trocar o I pelo E já é o erro em português. E para mim o mais grave, desculpa pessoal, o mais grave mesmo, é na página 246 que ele fala cidadões. Eu li, mas me tirou da história, assim, tipo, não dá, né? Cidadões não dá. E assim, eu não acredito que seja culpa. Pô, isso aqui são 880 páginas. É óbvio que é difícil para traduzir. Tem que ter uma revisão, e tem que ter uma segunda, uma terceira revisão. Provavelmente as pessoas lá na Panini estão tão assoberbadas de trabalho que não estão dando conta de arrumar direito, né? Mesmo porque são poucos profissionais para muito trabalho. Talvez por isso agora tenha diminuído essa questão de ônibus, né? De lançar tanta coisa de uma vez só. Porque e assim, eu só citei 3, mas são vários. O pior de todos é o Cidadões, com certeza. Mas tem muitos deslizes de texto. E isso claramente é uma equipe que está cansada. Né? Não é. Porque, assim, como eu já disse, eu conheço os profissionais e os caras dão sangue ali. Então, mesmo assim, os caras não estão conseguindo dar conta. Por quê? Provavelmente é mais uma daquelas questões da mais-valia relativa, né? Que é pagar a mesma coisa para o cidadão e dar para ele o dobro de trabalho ou o triplo de trabalho. Então fica alerta aí para os diretores da Panini Itália para contratar mais gente, porque as pessoas não estão dando conta de fazer o seu trabalho direito, né? Mas fora isso, e assim, não me arrependo de forma alguma de ter lido, é muito legal. E de novo, ler no ônibus é muito legal, porque você está com tudo aqui, né? Tá tudo compilado num lugar só. Qualquer coisa você volta umas 100, 200, 300, 500 páginas, encontra o que você quer e tal. Eu acho que os paratextos aqui ficaram muito legais. Tem um do Roy Thomas e no final tem um texto grande do Art Goodwin, antes de começar o Império Contra-Ataca, né, antes de começar a quadrinização, que ele era o editor e tal. Ou não, acho que é no meio da adaptação, antes ainda da adaptação, tem esse texto do Art Goodwin. É antes, obviamente, da adaptação, mas é bem antes. Acho que uns 3 ou 4 edições antes da adaptação.
Não acho que mais. Acho que eles encontraram um lugar e colocaram, mas é um texto muito interessante, assim, muito legal, o do Art Goodwin, né? E daí também tem uns extras, tem umas coisas bacanas de extras e tal, tem umas capas, porque essa revista, achei aqui onde que tá. Isso entra, não, entra no meio do Império Contra-Ataca. É no meio do Império Contra-Ataca que tem esse texto do Art Goodwin chamado Construindo o Império ao Estilo Marvel, né? Como que foi a adaptação do Império Contra-Ataca, né? Então, tá aqui também, é muito bacana esse texto aqui. E daí tem a revista do Star Wars na Inglaterra era semanal e nos Estados Unidos ela era mensal. Então nos Estados Unidos tinha uma capa, na Inglaterra tinham 4. Então aqui as outras 3 capas sobressalentes eles colocaram aqui pra gente dar uma olhada e é bem bacana, né, de ver as outras capas, os caras que desenhavam e tal. E daí tem umas pin-ups muito legais aqui também. Pô, tem pin-up do John Byrne, tem pin-up do Frank Miller, os dois no início de carreira, né? Então é bem legal, né? Assim, é um quadrinho extenso, eu levei acho que quase um mês para ler, né? Porque são 880 páginas, não é muito rápido de ler, não é um estilo mangá que é mais rápido, não é como é hoje, né? Tem muito mais texto do que a gente costuma ver atualmente, mas olha, muito bacana, muito legal mesmo. Se você, para fechar o vídeo, então assim, se você quiser ler alguma coisa do Star Wars antigo, isso aqui é muito bacana. Isso aqui é muito divertido mesmo. Vale demais a pena. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até mais, se você puder. Comenta aí embaixo. É sempre bom pra gente ler.